E vocês que me acompanham sabem que eu tenho uma certa coloquial com as ciências sociais em geral. A sociologia é a disciplina que estuda os fenômenos sociais, a relação entre o homem e o seu meio, o modo. Se de um lado você tem ciências que procuram a singularidade, a sociologia não consegue pensar o homem como indivíduo, ela só pensa em termos de sociedade, ela só pensa no homem como parte de um grupo social. Eu acredito que para a história é praticamente não se pode pensar em narrativa histórica sem pensar no impacto que a passagem do tempo exerce sobre o homem, a sociedade, a economia, a política, a cultura e a própria formação do planeta. Então, esse é o fator que separa sociologia e história. Quando eu penso em sociologia, eu penso normalmente naqueles sociólogos clássicos. A maior parte da produção contemporânea, e quando digo contemporânea, de uns 40 ou 50 anos para o presente, não me convence. Nós na história temos diferenças irreconciliáveis com Fernando Henrique Cardoso por causa daquele livro Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, em que o autor praticamente destrói os documentos tentando inseri-los em uma teoria prévia. Então, muitas dessas obras mais recentes eu tenho uma certa barreira na hora de avaliar. Por isso, quando eu penso em sociologia, eu penso em Max Weber e em sua avaliação das ações humanas a partir de uma racionalidade. Max Weber acreditava que o ser humano poderia ser racional em relação aos meios, ou em relação aos fins, ou em relação aos fins e aos meios para obter as suas conquistas. E essa é uma das racionalizações, se me permitem o trocadilho, que permitem perceber a motivação nas ações humanas. O livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é um dos melhores livros para entender a sociedade norte-americana e principalmente a dimensão que o capitalismo adquiriu a partir da entrada desses grupos sociais em que uma ética do trabalho está associada à ética da recompensa, à ética religiosa. Da mesma maneira que Marx, embora não fosse sociólogo, influenciou extremamente as gerações que se seguiram ao apresentar o pensamento dialético, eu não posso esquecer do Durkheim e a sua abordagem empírica. Todos esses pensadores fundadores da sociologia pensavam as sociedades e a ação do homem a partir de premissas totalmente abstratas. É muito frequente que uma obra de sociologia, mesmo as clássicas, não tenha qualquer suporte documental. São teóricos da sociedade. E isso é perigoso do meu ponto de vista. Como historiadora, eu não me sinto confortável ao lidar com
pensamento nesse nível de abstração. Diferente da filosofia, cuja abstração adquire níveis totalmente diferentes, a sociologia meio que fica na metade do caminho. Nem é tão abstrata quanto a filosofia e nem é tão empírica ou, por que não dizer, concreta como a história. E eu não estou dizendo que historiadores não tenham capacidade de pensamento abstrato. Pelo contrário, muitos dos nossos teóricos são extremamente abstratos. Mas existe um limite para a abstração ser aceita no campo historiográfico. Em algum momento, o historiador terá que lidar com o fato, o devir ou o documento, senão a sua obra vai se tornar acrítica e até anacrônica. Eu não penso nas ciências humanas como um todo como pequenos nichos que não devam dialogar. Pelo contrário, eu acredito que o diálogo entre as ciências humanas só enriquece o conhecimento. Meu problema com a sociologia é que muitas vezes os historiadores são seduzidos por esse nível de abstração. Há toda uma geração dos anos 40 e 50 e 60 no Brasil que procurou a revolução burguesa, que procurou as estruturas na nossa história, reproduzindo teorias que nem sequer pensavam o Brasil quando foram escritas. E isso empobreceu o debate historiográfico durante décadas. A própria teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso, que nos coloca na periferia do sistema e diz que o nosso lugar é ali e que se viu refletida em cada gestão do PSDB, tanto no governo federal quanto no estadual, não é uma teoria que possa ser aceita do ponto de vista historiográfico, porque abrir mão do protagonismo humano para se inserir em uma dinâmica maior e aceitar isso não é um ganho nem teórico, nem historiográfico e nem sequer humano. E aí é que entra o grande dilema das ciências humanas. Diferente das ciências exatas e das ciências da natureza como um todo, que podem manter a sua pesquisa em nichos específicos sem jamais ter contato com outras áreas do conhecimento, as ciências humanas precisam dominar vários núcleos temáticos, vários discursos diferentes. E pensar a sociedade no nível em que nós pensamos, tanto sociólogos, antropólogos, historiadores, cientistas políticos ou filósofos, faz com que o nosso envolvimento no presente seja muito maior. Dificilmente você vai encontrar algum praticante de ciências humanas, algum cientista social, político ou algum historiador que seja neutro em relação à sociedade. Nós escolhemos lados. O nosso estudo sistemático das dinâmicas sociais e históricas faz com que nós nos coloquemos no presente em relação a tudo o que sabemos sobre o passado. E alguns sociólogos, como esse que eu já citei várias vezes, fizeram escolhas em seus momentos, escolhas com que muitos de nós não concordamos.
escolhas científicas se desdobraram em escolhas políticas, e escolhas políticas que prejudicaram a economia do país, a estrutura das universidades e o modo como encaramos o conhecimento hoje. Todo esse salve-se quem puder nas universidades, de publique ou pereça, se mostre, seja visto, toda essa avaliação tecnocrática da produção do conhecimento é consequência direta da gestão do Fernando Henrique Cardoso e é consequência direta do seu modo de encarar a nossa sociedade como apenas um apêndice dentro de um capitalismo maior. Então, cuidado com esse tipo de abordagem, cuidado com as motivações. Nenhum historiador é neutro e nenhum cientista social também o é. Mas a sociologia se esconde atrás de um discurso tecnocrático e de um discurso de análise estatística que parece mais científico e acaba por ter desdobramentos sociais extremamente perigosos. Eu recomendaria ao Fábio e a quem se interessa pelo assunto que voltasse aos fundadores da ciência, que pense em Marx, em Max Weber, em Durkheim, visite a escola de Frankfurt, que dialoga um pouco com a sociologia, muito mais com a antropologia, mas um pouco com a sociologia. Veja a evolução do pensamento sociológico e talvez aí vocês entendam a minha ojeriza em relação ao empobrecimento dessa ciência pelos nossos sociólogos nacionais das últimas décadas. Não sei se era isso que você esperava, Fábio. Nesse sentido, é uma idiosincrasia pessoal minha essa implicância com as ciências sociais. Não consigo ser neutra ao abordar esses corpos de conhecimento. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma crítica, e críticas sempre são bem-vindas, desde que não se tornem pessoais, eu estou, como sempre, lá no Facebook, na página Cantinho da História ou no meu blog que vai passar por aqui. Esse vídeo tem a vocação para se tornar polêmico, então eu aguardo as críticas e estou pronta a dialogar com todo mundo que estiver disposto a um diálogo honesto e sincero. E como sempre, vocês sabem, eu demoro, mas respondo.